Um outro tipo de interação que a gente encontra é o sinergismo. Então, o que caracteriza o sinergismo? O sinergismo ele tem 3 subtipos. Um deles é o sinergismo de efeito, que é também chamado de sinergismo por somação. Um exemplo clássico disso, que vocês devem ter estudado na fisiologia, é a fisiologia da secreção ácida nas células parietais da mucosa gástrica. Então, como é que é a secreção? Você tem a bomba de prótons, através de estímulos colinérgicos, gastrina, de hormônios endócrinos e de histamina, de neurotransmissores, você tem a estimulação da atividade da bomba e a síntese ácida. Então, você tem a atividade da acetilcolina aumenta a síntese ácida, a atividade da gastrina aumenta a síntese ácida, a atividade da histamina aumenta. Quando as 3 estão juntas, eu tenho uma potenciação no efeito, quer dizer, eu aumento o efeito, eu tenho uma somação. Então é um sinergismo que não é considerado verdadeiro, mas é um tipo de sinergismo. Outro sinergismo é o sinergismo de ação, ou sinergismo verdadeiro. Aqui eu tenho drogas diferentes que atuam no mesmo receptor, ou no mesmo local de ação, produzindo o mesmo efeito. Exemplo, 2 anti-inflamatórios não esteroides atuando em COX, tá certo? Então o efeito dele somado, quer dizer, eu aumento, por exemplo, eu tenho uma droga A que produz um efeito, eu tenho a droga B que produz um efeito igual. Quando eu dou a droga B junto com a droga A, eu aumento a potência da droga A. A eficácia não se altera, ela tem a mesma eficácia. Vamos ver graficamente isso. Olha aqui, ó. Eu tenho a droga A sozinha, ela precisa, para alcançar a eficácia máxima, de uma concentração, tá certo? Agora, quando eu adiciono a droga B, eu aí reduzo a concentração da droga A. Eu agora vou dar numa dose menor a droga A. É uma das vantagens do sinergismo de ação, tá certo? Mas isso acontece quando eu adiciono a droga B. Por último, o sinergismo de potenciação. O que é o sinergismo de potenciação? Eu dei um exemplo para vocês mais cedo, quando eu comentei que nem todos os fármacos precisam de receptores para fazer efeito, para ter uma ação. Tá? Um dos exemplos que eu falei foi dos anti-inflamatórios não esteroides, outro foi da enzima conversora de angiotensina, e um que eu falei por último foi dos beta-lactâmicos com clavulanato, tá? Amoxicilina com clavulanato. O que o clavulanato faz? O clavulanato inibe uma enzima que degrada a amoxicilina. E aí como é que eu faço? Se eu der só a amoxicilina sozinha, a beta-lactamase degrada. O que é que eu faço? Eu dou o clavulanato, ele inibe a beta-lactamase e aí eu tenho uma maior quantidade, ó, só vocês compararem, uma maior quantidade quadradinho rosa da droga para fazer efeito. Então eu tenho um efeito aumentado. Isso é um sinergismo de potenciação, tá certo?